Parte da aula de hoje, a última de hoje, vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil, que caso você não saiba, mais ocorreu no tempo dos seus avós e dos seus pais também. A ditadura militar no Brasil foi um período da história que os militares assumiram o poder e governaram o país de forma autoritária entre 1964 e 1985. O regime começou em 31 de março de 1964, quando um golpe militar tirou do poder o então presidente João Goulart, que era conhecido como Jango. Os militares justificaram o golpe dizendo que era para evitar o comunismo e manter a ordem, mas, na prática, queriam controlar o governo e eliminar a oposição. Vamos parar por aqui. O regime começou em 31 de março de 1964, quando um golpe militar tirou o presidente João Goulart, que era conhecido como Jango, era o apelido dele, Jango. Então, o que os militares fizeram? Eles justificaram o golpe dizendo que era para evitar o comunismo no Brasil, entendeu? Então, mas na prática, na cabeça deles, eles queriam controlar o Brasil, entendeu? Eles queriam, tipo, seres os presidentes militares todinho do Brasil todo era militar, entendeu? Teve 5 presidentes militares, entendeu? Vamos ver mais. Durante esse período, não havia liberdade política. Os partidos foram limitados, as eleições diretas para presidente foram suspensas e a censura controlava jornais, músicas, filmes e programas de TV. Quem criticava o governo podia ser preso, torturado ou exilado. Bom, aqui eles não havia liberdade política como nós temos hoje. Nós temos liberdade de criticar, de, de falar mal do governo, mas naquela época não tinha. Se caso algum militar ficasse sabendo que você falou mal do presidente ou do governo, você ia ser preso e torturado. Ou pior, até ser morto. Vai brincando com os militares. E teve uma época também, a TV Globo, não queria nem mencionar aqui, ela foi obrigada a ela foi obrigada a fazer parte da ditadura militar, quer dizer, apoiar a ditadura militar. Foi obrigada, não foi uma escolha não. Naquela época você não tinha escolha não. Você era obrigado a apoiar a ditadura militar, entendeu? Chegar para você falar assim, se tu apoia a ditadura militar, tu quer apanhar. Aí tinha que falar, eu apoio a ditadura, fazer o quê, né? Mas uma coisa, eles agrediam os estudantes, que era contra a ditadura militar. Vocês vêem nas imagens aí, os estudantes sendo agredidos, entendeu? Então, tem que dar graças a Deus que essa ditadura acabou, né? Os militares governaram com base em atos institucionais, sendo o mais famoso o AI-5, de 1968, que deu ao presidente poderes quase absolutos e aumentou a repressão. Apesar do crescimento econômico em alguns anos, o chamado milagre econômico, a desigualdade social aumentou e muitos direitos civis foram violados. A partir do, a partir do final da década de 1970, o regime começou a se enfraquecer. Surgiram movimentos pela anistia, o movimento Direta Já, que exigiu o retorno das eleições diretas. E em 1985, o regime militar acabou, com a eleição de Tancredo Neves, marcando o fim da ditadura e o retorno da democracia no Brasil. Bom, para você que se pergunta, esse Tancredo Neves, ele foi presidente? Olha meu dedinho aqui. Não, ele não foi. Vou te explicar um pouquinho. Ele ganhou a eleição de presidente, mas de, devido sua saúde, sua idade, ele passou mal. E quem substituiu ele foi o José Sarney, temporariamente. Mas quando foi uns tempos, Tancredo Neves morreu, faleceu. E quem ficou no poder de 85 foi o José Sarney, que era o Tancredo Neves tinha ganhado, né? Mas como ele morreu, era
foi o José Sarney que governou o Brasil de 85 até 1990. Vamos fazer um resumo bem curto. A ditadura militar durou 21 anos. Foi um período em que o Brasil foi governado por militares após o golpe que derrubou João Goulart. Houve censura, repressão, prisões e torturas contra opositores, igual nós falamos aqui agora. O AI-5 deu mais poder ao governo e limitou direitos. Mesmo com o crescimento econômico, aumentou a desigualdade. O regime terminou em 1985 com o retorno da democracia brasileira. Então, gente, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se alguém não entendeu, me perguntem que eu vou lhe responder, tá? Tenha uma boa noite e até amanhã.